Então, começo por cumprimentar todas as representações do programa Resiste, começando por cumprimentar a doutora Cláudia Pinto, que é a coordenadora do programa Resiste, a quem dou as boas-vindas, bem como aos restantes membros da delegação, que, de acordo com a nota que eu tenho aqui preparada pelos serviços, a doutora Cláudia Pinto já referi, a engenheira Paula Pacheco, a doutora Carla Pousada, a doutora Mónica Ferreira e falta-me... Ok, doutor Miguel Inácio. Em primeiro lugar, queria-vos dar as boas-vindas por estarem connosco, por estarem disponíveis para nos prestar esclarecimentos sobre o trabalho que estão a fazer. Apresentar aqui, da parte dos grupos parlamentares, temos connosco o deputado Gilberto Anjos, que representa o Partido Socialista, e temos também os deputados João Dias Coelho e Alexandre Simões, que estão em representação do PSD. O deputado do PSD que normalmente acompanha estes trabalhos de forma muito próxima é o deputado António Topa Gomes, mas que hoje, em virtude de ter trabalho noutra comissão, não pode estar presente. Não sei se os representantes dos outros grupos parlamentares, entretanto, chegam, provavelmente vai acontecer durante a reunião. A reunião tem tempos, as senhoras terão 10 minutos para falarem do programa e daquilo que estão a executar, e depois existe uma ronda única de 3 minutos para cada grupo parlamentar. Terminada essa ronda dos grupos parlamentares, os senhores terão o correspondente ao tempo desses grupos parlamentares, cada um é 3 minutos, para dar os esclarecimentos que entenderem por bem ou algo que ficou por dizer na primeira intervenção. Dizer-vos que este grupo de trabalho surgiu na sequência de uma proposta de um grupo parlamentar, que foi do PSD, mas proposta essa que foi de imediato aceite por todos os grupos parlamentares. Aliás, eu acho que o trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito deste grupo é um trabalho daquilo que deveria ser, de facto, a política no bom sentido. Ou seja, tem existido sempre um grande espírito de colaboração e, de facto, uma perspectiva de, perante algo que pode ser extremamente problemático, tentar ver se conseguimos desenvolver medidas que ajudem não a precaver o evento ou o acontecimento, porque isso não conseguimos, mas pelo menos a reduzir os danos que poderão ocorrer desse mesmo acontecimento. Se este grupo de trabalho era importante quando surgiu e quando as primeiras iniciativas, com o decorrer do tempo, infelizmente para pessoas de outros países, ele tem-se mostrado ainda mais relevante e mais importante. Portanto, sem mais delongas, até porque depois nós temos de terminar antes das 3 horas, porque depois temos o plenário, eu dava a palavra, portanto, não sei se será a senhora coordenadora, a doutora Cláudia Pinto, para, no fundo, nos explicar, dizer o que é que estão a fazer, o que é que podemos fazer para melhorar, o que é que acham na vossa perspectiva. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite que nos foi estendido por esta comissão. Portanto, é um gosto de estar aqui. Nós não preparámos nenhuma apresentação formal porque entendemos que isto seria mais uma conversa acerca do programa Resiste. E, portanto, eu pensei mais ou menos o que é que estaria aqui para dizer hoje e dizer, no fundo, quando o criámos-los com 3 grandes eixos fundamentais. Um que tem a ver com aquilo que nós designamos pela uma infraestrutura de conhecimento e modelação, onde nós agregámos uma série de estudos que ainda careciam de ser realizados, aqui nomeadamente no âmbito da área territorial abrangida pelo município de Lisboa, mas que nós entendemos que devia ser estendido ao resto do país, e que se trata da caracterização da vulnerabilidade do parque edificado, porque quando nós trabalhamos esta matéria do risco sísmico no âmbito dos instrumentos de gestão territorial, ele é sempre na ótica das plantas de ordenamento, quando nos referimos aos condicionantes, mas temos normalmente o solo, a vulnerabilidade do solo. Nunca houve um estudo sobre o parque edificado. E ele não tem de ser algo demasiado complexo, é isso que eu também tento dizer, porque nós conseguimos, claro, vamos ter campanhas de inspeção que são local a local, mas nós conseguimos trabalhar uma metodologia que nos permite, com informação base, às vezes só com a idade do próprio edifício, para balizar, no fundo, as épocas legislativas em que as construções ocorriam, e que sabemos que até 58 não há qualquer regulamentação antissísmica, e até 83 ela era incipiente, portanto, poderíamos dizer que temos até 58. O parque edificado é altamente vulnerável, e ele ainda apresenta
alguma vulnerabilidade entre 58 e 83 e só a partir de 83 é que então há o RSA e o REBAP, que foram regulamentos que de alguma maneira permitiram introduzir a ação sísmica no cálculo e no dimensionamento de construções. Portanto, só com esta informação nós já conseguimos quase definir à escala do país quais são as zonas e os quarteirões mais vulneráveis, que são onde nós temos estas construções mais antigas. Portanto, de uma forma relativamente expedita, nós temos o acesso a esta informação. Portanto, e no RESIST nós tentamos trabalhar isso. Que é explicar que há coisas que parecem que são estudos que têm que ser feitos, é muito complexo. Não, há informação que é só a necessidade é sistematizá-la de alguma maneira e tirar daí, no fundo, não é pegar nos dados que temos e tirar daí informação útil. Também temos uma preocupação no âmbito deste vetor infraestrutura e modelação, que é tentar trabalhar ferramentas de informação para a sociedade e ferramentas informativas simples. Nós estamos atualmente com um procedimento em curso em que contratamos várias universidades no país, contratamos uma empresa privada, portanto, para ter um know-how de um especialista que faz projeto, porque isso faz totalmente a diferença na abordagem, e o desafio que lhes lancei foi criar uma ficha síntese para cada edifício, para cada tipo de edifício e um guia. O guia, com 5 páginas por edifício, a ficha síntese em linguagem comum. O que é que eu lhes disse? Vocês têm os pombalinos, pré-pombalinos, os gaioleiros, os edifícios de alvenaria mistos, as primeiras fases, edifícios de betão. Então vamos fazer uma ficha para cidadão comum em que eu digo, olha, um edifício gaioleiro tem estas características arquitetónicas, uma imagem, um esquema e depois problemas mais comuns, não anomalias, patologias, porque isto em linguagem técnica as pessoas não percebem. Portanto, patologias ou problemas mais comuns. Acontece isto, acontece aquilo e soluções tipo. Eu dou sempre o exemplo, os pisos vazados, soft stories. Nós temos nas avenidas novas uma série de edifícios que não têm resto de chão, são assentos em pilares. Esses edifícios são vulneráveis. Os pilares, quando forem postos perante a ação das ondas horizontais, vão quebrar. Mas há alternativas, que é colocar elementos na diagonal desses pilares e isso aumenta em 20% a 30% o efeito da ação sísmica. E isto é tangível. Porque é que eu lancei o desafio? E nós estamos aqui com a Universidade do Porto, com a Universidade de Aveiro, com o LNEC, com o técnico e com uma empresa privada. E eu disse-lhes mesmo, eu não quero, eles começaram, isso é muito... Eu disse, o desafio é transformar essas coisas tipo a parede não sei das quantas, digam reboco reforçado. O reboco reforçado é tangível para qualquer pessoa. Não é? O cidadão comum, se pensar, ok, então eu vou a esta aplicação, que é o que nós estamos a fazer, e vai-me dizer que o meu edifício tem determinada vulnerabilidade. Se nós pararmos por aqui, isto é extremamente desmotivante. Ok, o que é que isso significa ser muito vulnerável? Significa que pode implementar medidas, quer seja a nível de fixação de elementos não estruturais, portanto, fixar os armários às paredes, fixar os tetos falsos. Isto é execuível. E depois temos estas soluções. Claro que eles não podem fazer sozinhos, têm sempre que recorrer a um gabinete de engenharia, mas só o facto de eu não dizer tenho que fazer um projeto de reforço sísmico, que automaticamente, na minha opinião, e de acordo com aquilo que nós temos de percepção dos cidadãos, isto traduz em é equivalente a confusão, complexo, caríssimo. Quando às vezes as soluções não são assim ao nível do condomínio tão caras quanto isso. Portanto, o te tornar tangível é as pessoas olharem e perceberem que eu posso meter umas cintas à volta do edifício ou que posso meter uns elementos na diagonal e isso ajuda a melhorar a resposta e é tangível. Eu olho e aquilo é uma trave. Eu não tenho que saber tecnicamente. Isso é do domínio da engenharia. Portanto, eu creio que o grande problema, e o termos este vetor, é desmistificar um bocadinho algo que ainda é muito entendido e toda a gente domina este assunto a nível da comunidade técnica, mas isto para o cidadão comum é zero. E depois é sempre, quando falamos de sismos, é o pânico. E não tem de ser o pânico, porque tem que haver aqui uma política de consciencialização da população, que é entender as vulnerabilidades do território em que vive. E existem várias de origem geológica, eu sou doutorada em Geologia, e portanto o meu trabalho de há 25 anos na Câmara é exatamente isto, é chamar a atenção para aquilo que são as singularidades do território, que não têm de ser uns problemas, são apenas condicionantes. Como é que nós podemos ultrapassá-las? Adaptando-nos ou fazendo medidas mitigadoras. Por isso leva-nos ao segundo vetor do RESIST, que é o envolvimento da sociedade. E nós tentamos envolver a sociedade nos diversos atores com alguma competência na matéria. Começámos logo pela comunidade técnica. Era importantíssimo aqui dar formação à comunidade técnica e nós, durante o ano passado, realizámos 6 ações de formação e temos mais 3 programadas para este ano. O ano passado incidiu no reforço sísmico de estruturas antigas, da alvenaria. Este ano vamos trabalhar reforço sísmico de infraestruturas, equipamentos e edifícios patrimoniais, porque há nuances que são diferentes. Nos edifícios patrimoniais nós temos alguns elementos a preservar que não se compadecem com
algumas soluções que são invasivas. Nas infraestruturas é uma ótica completamente diferente, em que parte do viaduto é que nós o reforçamos. Portanto, é preciso pensar isso. E depois temos também os equipamentos. Normalmente são construções distintas, normalmente não têm caves, têm 1 a 2 pisos, falo escolas, não é? Pronto. Estou a falar desse tipo de equipamentos que necessitam de outro tipo de intervenção, atendendo à função que podem ter como zonas de abrigo em caso de evento. E, portanto, há que assegurar que os mesmos podem manter essa sua função. Por causa disso, temos trabalhado, como referi, a comunidade técnica. Porquê? Porque percebemos que muitos dos erros que eram introduzidos a nível do projeto não era por negligência técnica. Alguma é. Outra não é desconhecimento. Porquê? Nos últimos 20 anos para cá, nas escolas de engenharia, assina-se a projetar para edifícios de betão. Já ninguém trabalha com alvenarias, ninguém constrói edifícios antigos, não é? E depois o que é que acontece? Esses engenheiros vão para o mercado e vão implementar as soluções técnicas que conhecem, que por vezes não se compadecem com as estruturas antigas, e daí a nossa necessidade de fazer uma série de ações de formação para explicar como é que se intervém nas estruturas antigas. Tudo isto ficou disponível no nosso site, nós temos esta política de partilha de informação, está tudo disponível, portanto trabalhámos aqui muito esta parte de dar formação, disponibilizar tudo, os formadores disponibilizaram os materiais, as sessões estão gravadas, portanto é possível assistir, e a comunidade técnica, mesmo que não tenha estado presente, pode ver essas ações. A par disto da partilha de informação, nós trabalhámos também um documento que foi o relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica, da Portaria 302/2019, que no nosso entender tinha um problema no que diz respeito depois à gestão autárquica no âmbito do licenciamento urbanístico. A Portaria omissa em 3 pontos para nós. Não define a fase de entrega do relatório, não define quem é que o subscreve, nem define qual é o índice. E, portanto, o que é que acontece? As pessoas entregam o que querem, ou são coisas muito complexas, ou são relatórios muitíssimo simples. Portanto, nós trabalhamos um documento que entrou em vigor a 1 de abril no município de Lisboa, em que nós definimos uma estrutura, um índice para esse relatório, e disponibilizámos isso nos elementos instrutórios de urbanismo. Definimos que a fase de entrega era a arquitetura, e poderão perguntar porquê. Porque ele chama-se relatório e não se chama projeto. Em especialidades é que nós temos projetos. Aquilo é um diagnóstico das condições da estrutura, portanto, o mais a montante possível, tanto em fase de aprovação da arquitetura, para não haver um direito adquirido, depois pode ser incompatível com a estrutura, não é? Para acautelarmos a segurança estrutural a montante num processo de licenciamento. E não é, nós não vamos apreciá-lo. Nós vamos, por simplesmente, exigir e ver se ele obriga a haver projeto de reforço sísmico ou não. E depois definimos que só pode subscrever alguém com a habilitação legal para subscrever um projeto de estruturas. Portanto, quem pode subscrever estes projetos de estruturas pode fazer a avaliação da vulnerabilidade sísmica. E resolvemos assim internamente. Estamos a fazer divulgação pelas comunidades intermunicipais a sul de Leiria. Já fizemos 3 ações na comunidade do Alentejo Central, a semana passada, Almeirim esta semana, portanto, Lesíria do Tejo, e fomos ontem às Caldas da Rainha, à comunidade do Oeste. Para a semana vamos a Beja. E temos marcado já até ao meio de novembro 7 ações. Só nos falta o Algarve e o Alto Alentejo, mas esperamos conseguir. E estamos a desafiá-los para isto, a fazerem o mesmo que Lisboa fez, que é exigirem isto em arquitetura, pôr isto com alguma regra e fazerem disseminação à população. O último vetor, eu também já entrei um bocadinho nele, é a regulamentação e fiscalização, onde trabalhamos normas a nível do planeamento urbano. Em termos de quê? Muitas vezes queremos construir na zona ribeirinha. Este problema é comum a todos os municípios, ou com o rio ou com o oceano, não é? Portanto, é comum. Queremos construir na faixa ribeirinha. Ok, mas então preparemos os nossos edifícios para serem, por exemplo, zonas de evacuação vertical em caso de alerta de tsunami. Podem fazer, mas tenham sinalética e digam às pessoas, não ocupem os pisos superiores, não é? Portanto, isso era importante ser regulamentado a nível nacional. Não ocupem os pisos superiores, para depois as pessoas saberem que se até for dado um alerta e eles estão na zona ribeirinha, podem subir aos pisos mais elevados dos edifícios que ali se encontram. E isso devia ser uma política nacional. Nós estamos a implementá-la em Lisboa, mas eu acho que isto devia extravasar. Ter atenção à colocação ou ao desenho urbano, quando estamos em sede de instrumentos de planeamento e vamos desenhar, queremos uma escola ali, não escolher o sítio para a escola, onde existem as piores condições, que é sempre onde acontece, que é onde o terreno é mais barato, isso é errado. E depois também em sítios que às vezes só se acede por um único caminho. Ou quartéis de bombeiros, como nós temos a sede do regimento, dentro de um arco ali na Avenida Dom Carlos I, que é uma abóboda que vai cair de certeza, e ninguém sai de lá. Portanto, há uma série de informação, de medidas que nós devemos implementar. Eu já me excedi em 22 segundos. Se me permitirem terminar, eu termino já. Estamos a trabalhar também com o Instituto Tecnológico do Gás, e isso foi uma boa surpresa para nós. Nós lançámos o desafio ao Instituto Tecnológico do Gás de implementar uma portaria que está agora em revisão, a obrigatoriedade para todas as novas construções situadas em zonas de elevado risco sísmico, ser obrigatória a instalação da válvula de corte de gás. E sempre que fazemos reabilitação e mexemos na conduta, tem que se instalar. Eu perguntei quanto é que isto custava, porque eu sei que às vezes as medidas são difíceis, que as pessoas depois não têm como implementar, e os municípios não têm capacidade de comprar para todos os cidadãos. Mas nós falámos com um parceiro que me disse que a válvula custa 18 €
euros e a Lisboa Gás instala por 120. Portanto, nós com 150 euros podemos disponibilizar esta medida aos condomínios e evitar explosões de gás na sequência de um sismo, com a ruptura de uma conduta. Portanto, isto é uma medida que estamos a trabalhar. Eles estão a rever a portaria, foram muito receptivos quando, até foi super engraçado, que eu até fiquei surpreendida, porque eu lancei o desafio e eles disseram, então o que é que quer que eu escreva? Porque isso parece-me fazer... E eu também sei, ok, vou aproveitar e de facto nós até trabalhámos na redação do documento e ele agora vai entrar em consulta pública. Para os quartéis, era importantíssimo haver uma política nacional. Para os quartéis de bombeiros, existem sistemas já nos Estados Unidos, que era só uma questão de nós os patentearmos, que é também uma espécie de um equipamento que é colocado nas portas dos quartéis e quando se sente a vibração das ondas P, que são as primeiras e são movimentos normalmente verticais, não são essas que são as que provocam os maiores danos, e supostamente aquele equipamento faz com que as portas levantem automaticamente e que poderia dar aqueles 20 a 30 segundos de chegada das ondas S, que são as destrutivas, e já não ficavam os... Imaginem um portão de um quartel de bombeiros ficar estragado e não levantar e as viaturas não saem. Portanto, isto são pequenas coisas que se pode fazer, que nós chamamos-lhe o faça você mesmo, não é? Depois temos a versão em inglês do it yourself, que são medidas que estão ao nosso alcance, são execuíveis e fazem aquilo que é uma efetiva mitigação de risco. Porque se começamos só na ótica de vamos dizer que não se deve fazer, não, tem que se fazer algo em concreto. E principalmente em cidades que já estão construídas, em que não vamos demolir o que está construído em zonas de risco, então adaptemos esses edifícios para estarem melhor preparados e implementemos medidas efetivas de mitigação de impacto. Não, por amor de Deus. Portanto, eu começo por agradecer de imediato a explicação. Acho que foi uma explicação muito boa, muito pragmática e muito rápida. Em termos de assimilação pode ter sido mais difícil, mas como as sessões são gravadas, mesmo os senhores deputados que hoje não estiveram, depois terão a oportunidade de ouvir e acho que de facto tudo o que disse é de grande relevância, especialmente pelo pragmatismo, pela simplicidade como apresentou e também pelo facto de algumas das medidas que sugere, de facto, aparentemente serem medidas que poderão ser simples e com um custo reduzido, que é sempre aqui uma situação que temos que ponderar, porque quando as coisas podem ficar muito boas, mas não temos as verbas suficientes para as executar, ficamos travados do outro lado. E, por conseguinte, acho que foi uma abordagem extremamente útil e é o comentário que me apraz fazer neste momento. Portanto, eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Gilberto Anjos para colocar algumas questões ou fazer alguns comentários. Muito obrigada. Aguardamos mais um bocadinho, sim. Muito obrigado, senhora deputada coordenadora, caro colega. Quero cumprimentar e saudar então a senhora coordenadora do programa Resiste, a doutora Cláudia Pinto. Cumprimentar também a engenheira Paula Pacheco, a doutora Carla Pousado, a doutora Mónica Ferreira e o doutor Miguel Inácio. Muito bem. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade de estar aqui connosco. Nós não somos especialistas em prevenção sísmica, como é evidente, mas queremos deixar a nossa marca e fazer o nosso trabalho nessa legislatura em conjunto, como foi dito pela nossa coordenadora, e o espírito desse grupo de trabalho tem sido esse, entre todos os partidos, mesmo alguns colegas não podem estar aqui hoje porque temos muitas vezes sobreposições, sentimos exatamente a mesma responsabilidade e a inteira ajuda de modo a conseguirmos, dentro daquilo que são as nossas competências, dar passos para minimizar a vulnerabilidade e a exposição, por assim dizer. Tratando-se, e gostei muito da sua apresentação, percebe que vive e que respira, entre aspas, essa temática e esse problema, e é muito importante para nós, como dizia há pouco, não sendo técnicos, esta audição e todas as audições que temos vindo a ter têm enriquecido o nosso trabalho e o produto final que depois queremos apresentar. Tínhamos bastante expectativa em receber-vos, até porque trata-se de um programa do município de Lisboa, e Lisboa tem algumas características específicas. Sabemos que, como foi dito há pouco, cerca de 60% do edificado
portanto, é anterior a qualquer tipo de legislação, de regulamentação sísmica, e também sabemos que a localização desse edificado é uma localização normalmente altamente populada, portanto, onde temos uma concentração de pessoas e que aumenta a exposição e a vulnerabilidade, por assim dizer, a exposição ali ao risco. E também aqui uma questão que se coloca, não é se iremos ter algum sismo de grande escala em Portugal, é se vamos estar preparados quando ele acontecer. E esse grupo de trabalho também é importante frisar, não surgiu no embalo do mediatismo daquilo que aconteceu na Turquia, na Síria, daquilo que aconteceu recentemente em Marrocos, surgiu efetivamente antes destes fenómenos e queremos, portanto, trabalhar de modo a que quando acontecer, porque irá acontecer, estamos melhor preparados. E a pergunta, que eu sei que é uma pergunta na qual não se pode comprometer com a resposta, nem terá uma resposta efetiva, mas é uma pergunta aberta. Se sente que Portugal, nomeadamente Lisboa, nesse caso, está preparada para um acontecimento daquela dimensão, como aconteceu recentemente, no início do ano e agora mais recentemente em Marrocos. Depois, dizer que, como é evidente, a perigosidade é algo que nós não podemos controlar com fatores humanos. No que diz respeito à vulnerabilidade e à exposição, aí sim, tanto a nível de instrumento legislativo por parte da Assembleia da República, como instrumentos municipais, como é aquele instrumento que vocês nos apresentaram aqui, que nos parece super pertinente. Sobre a legislação em vigor e sobre a transposição das normas europeias, entendem, e já percebi aqui um ou outro, que a sua apresentação foi tão boa que acabou por me responder a algumas perguntas que eu já tinha aqui para colocar, mas vou reforçá-las de modo também a dar a oportunidade de aprofundarmos aqui uma questão ou outra. Perceber se a legislação se entende que é suficiente, porque temos ouvido muitas vezes que a legislação é suficiente ou que está adequada, a questão é a implementação da legislação. Outra questão aqui prende-se com a fiscalização. Também para nós é importante perceber, e eu estive a fazer o trabalho de casa, vi que vocês também trabalham essa questão da fiscalização, perceber como vocês estão a operar essa fiscalização no terreno e também, por uma questão, não de curiosidade, mas também se calhar aqui temos alguma amostra, percebermos se nessa fiscalização, tanto do projeto como da execução do projeto, eventualmente se têm encontrado muitas situações que não são cumpridoras das normas existentes. E, para não demorar muito mais tempo, respondi a uma pergunta que eu tinha aqui, se entenderia, e também já calcularia qual seria a resposta, se seria pertinente a replicação deste programa pelos restantes municípios. Também me parece super pertinente, porque apesar de Lisboa muito provavelmente ser uma das zonas do país onde há mais preocupação, não impede de existir uma ocorrência dessas no norte de Portugal, em Braga, no outro sítio qualquer. E, por último, no que diz respeito às 47 medidas e aos vários eixos, falou na formação, na preparação do cidadão e no reforço sísmico do edificado. Tentar perceber de que forma está a ser feito esse reforço, portanto, sísmico do edificado, se tem alguns exemplos, se consegue quantificar o que está em falta, o que seria importante ou o que seria importante priorizar nesta fase. E também já ultrapassei bastante o meu tempo. Muito obrigado. E agora é o deputado João Dias Coelho, que fará umas questões, e depois a seguir o deputado António Topa Gomes, que entretanto já se conseguiu chegar à reunião. Ora, antes de mais, boa tarde a todos, Sr. Presidente. Saudar também o colega presente e agradecer à doutora Cláudia e a toda a equipa, como é evidente em nome dela, a vossa apresentação e o de estarem aqui hoje na Assembleia numa área extremamente importante e relevante. Aliás, esta iniciativa, como já foi referenciado, é uma iniciativa deste grupo de trabalho que o PSD entendeu promover, porque acha que é fundamental uma análise consciente não só da legislação em vigor e de algumas metodologias que estão a ser aplicadas, como também fazer uma reflexão séria com todos os partidos sobre a implementação de medidas preventivas relativamente a esta questão do risco sísmico.
Já foi aqui referido em parte que essas ocorrências têm sido visíveis, a de Marrocos recentemente, mas também a da Turquia ou da Síria, e, portanto, muitas vezes julgamos que isto está distante, mas Lisboa é uma cidade à qual eu pertenço e nasci, e todos sabemos que tem um risco sísmico grande e evidente. Foi referenciado que há também um parque habitacional já com uma idade grande, até porque o histórico de Lisboa é enorme, e, portanto, há um risco sísmico de acréscimo. Nós promovemos uma iniciativa recentemente, em junho, no dia 5, exatamente para discutirmos esta matéria, onde esteve também a doutora, em particular, e a vereadora Filipa Roseta, sobre as questões de habitação e que são prementes no estado atual em que o país se encontra. De qualquer forma, face à exposição que teve, eu penso que há aqui 3 elementos fundamentais daquilo que muito bem conseguiu expor no curto tempo que teve disponível. E esperemos que isto tenha depois alguma sequência e algum tempo mais tranquilo para podermos conversar. Por um lado, falou da parte da regulamentação e fiscalização, por outro lado, da parte da sensibilização e formação, e depois uma informação, digamos assim, que é dada com um guia de sensibilização ao público em geral. Portanto, eu tentei sintetizar isto e deixava-lhe então aqui algumas notas que me parecem importantes de refletir, até porque isto pode servir para casos noutros municípios, noutras zonas do país. Em primeiro lugar, a definição das infraestruturas críticas. Nós sabemos que os hospitais, o Hospital Santa Maria, como o Hospital São José, o Hospital dos Capuchos, o Hospital Santa Marta, estão localizados em zonas sensíveis e são críticos. Portanto, numa situação de emergência ou de sismo, nós temos que ter estas infraestruturas protegidas, salvaguardadas e estrategicamente defendidas. De onde gostava de ouvir a vossa opinião e de que maneira que este assunto está a ser, de alguma forma, abordado. Eu também faço parte da Comissão de Saúde e, de alguma maneira, estes assuntos têm que ser cada vez mais avaliados de forma séria, de forma também a nós podermos sugerir ou propor alterações na legislação ou intervenções, se for o caso, para salvaguarda destas infraestruturas estratégicas. As escolas, obviamente, os quartéis de bombeiro por demais, porque têm que intervir e são mais que necessários, e, portanto, pelo menos nestas áreas que eu acabei de definir, gostaria de ouvir-vos de que maneira é que estão a fazer a abordagem, como é que estão a fazer a identificação dos casos e de que forma é que estão a programar. Referenciou e bem que a portaria, portanto, tem aqui uma fase relativamente ao relatório de diagnóstico de risco sísmico que não está bem definida. Vamos tentar tomar em boa nota essa situação para podermos fazer uma apreciação e uma iniciativa parlamentar nesse sentido, nomeadamente na definição do índice, nomeadamente na fase de entrega do relatório e também quem o responsabiliza pela sua elaboração e, obviamente, pela identificação dos problemas que têm que ser feitos na fase de entrega que vocês, penso eu, estabeleceram no regulamento municipal, que seja com o projeto arquitetor. E, portanto, gostaria que também refletissem aqui um bocadinho mais sobre o regulamento municipal. Peço só tolerância, porque eu penso que isto também é relevante e ficará registado, porque quem nos está a assistir também precisa conhecer um pouco do formato do regulamento municipal de Lisboa, que neste caso concreto tem inovações e que, inclusivamente, clarifica aspectos que a portaria ou a regulamentação que está em vigor não o faz. Deixo aqui ao meu colega, se me permitir, só mais uma ou duas questões, mais do ponto de vista técnico. Muito obrigado. Se me permitirem. Sr. Presidente, eu prometo que não ultrapasso os 30 segundos. Eu primeiro gostava de pedir desculpa, mas infelizmente, por vezes, o trabalho parlamentar tem sobreposições e, de facto, não podia estar nos dois sítios. Ao mesmo tempo, é naturalmente uma área que me diz muito e, portanto, começar por cumprimentar os representantes do Grupo de Trabalho Resiste, particularmente a doutora Cláudia, que já conheço há algum tempo de outras vidas. E eu peço desculpa, não ouvi a vossa apresentação, apesar de, naturalmente, posteriormente, isto estando gravado, ter esse cuidado, mas há um aspecto que eu, de facto, gostava de clarificar, que é a Câmara de Lisboa tem uma dimensão que não tem os restantes municípios do país, e era até que ponto o vosso desenvolvimento dos regulamentos municipais entra e com a legislação nacional, até que ponto acrescenta e até que ponto são muito diferentes essas obrigações. E digamos, naturalmente, uma pergunta para o resto era se isso era facilmente transponível para câmaras que têm 2 ou 3 técnicos. Só um último comentário, em termos de brincadeiras, é dizer ao colega do PS que, felizmente, o Norte tem o risco sísmico é melhor e se há coisa que o Norte é melhor que o Sul é nesta questão do risco sísmico. Então,
Dou a palavra à doutora Cláudia Pinto para que possa responder e elucidar os senhores deputados. Ok, então aqui relativamente à primeira questão, em relação à preparação de Lisboa ou das restantes cidades para um evento, eu diria, não sei se lhe posso dizer diretamente sim ou não. Porque assim, primeiro trata-se de um evento que nós não temos memória. Portanto, o último grande evento sísmico ocorreu em 1969, portanto, os nossos avós lembram-se das casas a abanarem, lembram-se do ruído. Nós não sentimos isso, o que torna difícil, porque normalmente estas matérias, e eu acho que isso é logo algo que também devia ser cultivado a nível dos próprios cidadãos, que é as matérias de risco, normalmente estão muito associadas à reação, à resposta, não é? Nós ficamos sempre assim à espera e depois, temos a Proteção Civil, temos os bombeiros que vão reagir. Quando muito se poderia poupar do ponto de vista de número de vidas e também de custos económicos, se esta ação e se esta cultura passasse a ser proativa, se nós atuássemos no sentido da prevenção eficazmente, não é só fazer folhetos e dizer vá para baixo da mesa, porque se os edifícios caírem, o debaixo da mesa não tem grande consequência. Portanto, pelo facto disto não ser um evento, como as inundações, como até uma queda de um talude ou de um muro, não acontece, eu não sei se os serviços mesmo, os que estão mais preparados para a resposta, têm exatamente os mecanismos todos próprios para. Repare, eu penso sempre, mesmo os bombeiros que queiram sair, se as estradas ficarem obstruídas, como é que eles circulam? Vão como? Não é? Porque isto pode estar delineado num plano de emergência, mas nunca ninguém o testou com um evento real. E quando nós fazemos simulacros, não temos as estradas bloqueadas. Portanto, só isso aí, o facto de nós nunca termos estado perante um evento dessa natureza, deixa-me a mim a pensar qual será o nosso nível de preparação. Pese embora nós tenhamos instrumentos de planeamento que são testados pela Autoridade Nacional, mas estamos perante um evento com uma baixíssima probabilidade, com um impacto enorme, mas que nós não temos experiência na sua gestão. E percebemos nos outros países, alguns mais preparados do que nós, que é sempre um caos. Não é? Portanto, não é uma coisa fácil de gerir, porque lá está, nós não conseguimos à partida. Imagino que eu direciono meios que sabem que vão por aquela via, mas se aquela via ficar completamente colapsada, todo o meu pensamento ou todo o meu plano já tem que ser alterado. Portanto, nós podemos ter ferramentas, ter informação, fazer sensibilização, mas não sei se alguém pode dizer que está preparado, nesta fase do conhecimento atual, que estamos preparados para um evento. Sim. Em relação à legislação, questionou se a legislação seria suficiente. Eu creio que nós temos legislação suficiente. A questão é que a legislação não é clara. O facto de ter introduzido, repare, esta figura do relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica foi uma mais-valia. Ele vem no Decreto-Lei 95 de 2019, um Decreto-Lei muito virado para a reabilitação urbana, muito virado para novas especialidades a nível das operações de reabilitação, mas todo ele é muito focado para o parque habitacional. De facto, o relatório de avaliação está sempre em pontos autónomos, que retira exatamente a conotação de ser só para a habitação. Ele depois é concretizado, no mesmo ano, na Portaria 302. Nem imaginam a quantidade de pessoas que nos dizem não, isso, de acordo com o Decreto-Lei, só se aplica ao parque habitacional. Quando a própria portaria fala em 2 dos seus pontos do artigo 1º, os edifícios de classe de importância 3 e 4, onde estão os equipamentos e as infraestruturas críticas. Mas pelo facto do Decreto-Lei 95 ter posto aquilo ali no meio de todo um documento que fala em habitação e reabilitação de parque habitacional, há esta interpretação errada e algumas até consubstanciadas com pareceres jurídicos, que nós andamos completamente a refutar e não é assim que é para aplicar. A própria portaria que vem concretizar este relatório de avaliação, porque o Decreto-Lei introduz e diz que sairá uma portaria do Governo e saiu, a portaria tem estes pontos de omissão, não define a estrutura, ninguém sabe o que é que há de fazer no relatório. E depois depende da mestria de quem é o projetista, literalmente. Ninguém diz onde é que é para entregar, portanto entregam onde querem. E depois ninguém diz com quem é que o subscreve. E, portanto, o que é que todos os municípios, de uma forma geral, decidiram fazer? Ok, chama-se avaliação da vulnerabilidade sísmica e especialidades. Quando isto é um diagnóstico, não é, se nós nos pensarmos do que deriva do Decreto-Lei, a preocupação com a segurança estrutural, entendemos que isto é um diagnóstico, não é? Não aprovem projetos de reabilitação com novas arquiteturas sem saber se a estrutura se compadece ou não, se é execuível. Portanto, eu diria que nós temos legislação suficiente, ela necessita de ser clarificada. E uma das medidas do RESIST era exatamente essa clarificação e normalização da legislação em vigor. Porque isso, a partir do momento em que entra nas autarquias e toda a gente tem o mesmo problema que nós, e eu sei que Setúbal e Arraiolos pedem arquitetura como nós, o que me deixou bastante satisfeita, porque Setúbal eu sei que foi na sequência das nossas ações de formação,
é uma mais-valia até para os técnicos, porque o REGOE e a legislação em vigor remete à responsabilidade do projetista tudo o que são os projetos, portanto fica a responsabilidade de alguém, mas depois a imputação das consequências disso são aos técnicos municipais, quando nós não podemos sequer opinar em relação a projetos, não é? Fiscalização. Nós estamos a trabalhar, de facto, medidas de fiscalização e essa tem sido uma das principais ações que nós ainda não trabalhamos nela no ponto de vista de termos resultados já para apresentar, mas será um grande objetivo para o próximo ano. Nós estamos a trabalhar na figura que nós apelidamos de livro de obra digital, mas será uma aplicação para fazer gestão eficiente de processos de fiscalização. Mas fazer fiscalização na fase em que, de facto, é necessário ser feita a fiscalização. Pode acontecer duas situações. Tudo o que tem a ver com a própria definição e aprovação do projeto passa-nos um bocado à parte, porque o REGOE vem deixar isso à responsabilidade dos projetistas. Portanto, as câmaras perderam as competências, não é? E a responsabilidade de ter que verificar o projeto. Isso fica à responsabilidade do projetista. Mas nós temos competências de fiscalização. O que é que acontece? Há duas situações diferentes. Uma tem a ver com, quando vamos para a fase de execução, nada tem a ver com os projetos. E normalmente as obras são embargadas. É a experiência que temos na autarquia. E, portanto, o que é que acontece na maior parte das situações? Imensas alterações em fase de obra. Mas alterações não é, enganei-me naquela parede, não, é alterações substanciais, ok? Porque como não há antes, a seguir, quando se vai verificar, é onde as coisas acabam por se verificar. Acho que as autarquias, e Lisboa incluído, não têm capacidade de fazer fiscalização, pelo menos à percentagem que por lei devíamos fazer, que era na ordem dos 70%. Eu sei que os meus colegas conseguem fazer na ordem dos 17%. Eles têm uma equipa reduzidíssima. E Lisboa tem imensos funcionários. Portanto, comparativamente aos outros, eu imagino então o que será o panorama das outras câmaras. Portanto, teria que haver aqui uma forte aposta na fiscalização. Mas não era na fiscalização de uma forma generalizada. Porque eu diria que existem aspectos na fase de execução de um projeto que são mais prioritários de fazer fiscalização do que outros. Eu ouço muitas vezes nas formações que faço, e principalmente com a comunidade técnica, que existe um problema gravíssimo quando estão nas armaduras, numa figura que é o estribo, o professor Topa Gomes há de saber o que isto é, que se não fica com a voltinha certa a seguir, quando atuam os movimentos horizontais, aquilo basicamente é um baralho de cartas. Portanto, isto era, diria eu, que era obrigatório, quando isto está a ser feito, estão a ser colocadas armaduras, a ser colocados os pilares, estamos a falar da estrutura, daquilo que é o esqueleto do edifício. Se isto não for bem feito, independentemente dele ser bonito e ter imensa eficiência energética, vai cair, não é? Portanto, esta fase, para mim, acho que o trabalho de fiscalização deveria ser reforçar as equipas, mas também dar-lhes formação para eles ficarem com olho clínico para as partes importantes que devem ser fiscalizadas. E a plataforma que nós estamos a trabalhar é exatamente um fluxo, que é dirigido, obviamente, para os técnicos municipais, mas também para as autoridades externas que estão, de alguma maneira, a participar, nomeadamente a DGPC, temos uma série de entidades externas que dão parecer ou que fazem parar obras ou isso. Portanto, vincular o diretor de obra, vincular quem está a executar, o empreiteiro, a comunicar previamente quando é que determinada fase crítica é colocada em ação. Para que essas sim, portanto, a fiscalização ser preventiva e tem que ser aleatória, mas há umas que deviam ser obrigatórias. Há fases que não devia ser aleatória e quando se fosse ver, devia ser obrigatório determinadas fases terem um acompanhamento mais personalizado. E até porque não haver fiscalização. Repare, eu diria que se me tivesse nas minhas mãos, por que não as obras terem que ter uma fiscalização externa, como têm as empreitadas públicas, não é? Porque isso aí tem logo um efeito dissuasor. Eu vou-lhe dizer, olha, nós lançámos uma medida que era a aferição da qualidade dos projetos. Temos uma medida que vamos implementar agora em parceria com a Ordem dos Engenheiros, que vamos de 4 em 4 meses pegar em 2 ou 3 projetos e verificá-lo com uma entidade externa. Só isto tem um efeito dissuasor de qualquer má prática. Às vezes é dizer isto. Eu ainda não a implementei e lhe garanto que já muita gente deve ter pensado, se calhar o meu projeto depois é uma grande chatice. Portanto, às vezes são estas, há alguma incapacidade do ponto de vista de recursos humanos, mas também o processo em si não está devidamente formatado, devia ser incidido em algumas fases da execução. Ser replicável para outras áreas do país e é isso que nós andamos a fazer com as comunidades intermunicipais. As questões, e até é comum esta, que nos colocam mas é fácil para vocês falarem que vocês têm 400 técnicos na área do urbanismo. E eu disse, mas repara, as medidas que nós implementamos não têm acréscimo de trabalho nenhum, porque a única coisa que eu fiz foi colocar na minha plataforma de licenciamento, que tem um elemento instrutório à cabeça que se chama RAVS, Relatório de Avaliação, e quem vai estar a fazer o saneamento liminar, que pode ser um assistente administrativo, não tem que ir para nenhum técnico superior, só tem de ir ver o que é que isso diz no final, porque a redação da conclusão do relatório nós fechámos-la, não é aberta, só diz cumpre ou não cumpre, tem projeto sísmico, não, sim ou não. Ok? Portanto, se disser tem projeto sísmico, tem que aparecer isso em 7 especialidades. Portanto, isto não tem um acréscimo de trabalho para os serviços.
que era um grande problema que nós também tínhamos. No fundo, nós dissemos, entregam aqui, é a responsabilidade na mesma, não vamos de contra ao rejoé, portanto, o projetista continua a ser o responsável pelo relatório, a única coisa que nós vamos olhar é para a conclusão e saber se temos que olhar em 7 especialidades para um eventual projeto de reforço sísmico ou não. Portanto, é replicável. E as reuniões que temos tido com as comunidades intermunicipais, eles levantam-nos sempre essa questão, mas não é fácil para nós, eu dou-lhes imensas alternativas. Alguns não têm cadastro dos edifícios. Eu disse, peguem fotografias aéreas, a DGT disponibiliza cartografia em fotos aéreas. Comparem as épocas construtivas, danos diferentes na cartografia e vejam que bairros é que surgiram. Vocês conseguem balizar entre épocas de cartas e saber se aquilo é anterior à legislação antissísmica ou não. Rapidamente, às vezes é mesmo falta de nos lembrarmos, porque há coisas que são muito expeditas e que estão ao alcance, mesmo de municípios que não têm quer corpo técnico, quer capacidade financeira para algumas ações. Isto é mesmo pensar como é que se pode, com pouca coisa, não é, fazer mais. Reforço sísmico do edificado, o que é que falta fazer? Nós temos uma ação que iniciámos iniciámos já este ano e concluímos em junho, que consistiu na verificação edifício a edifício de 150 edifícios habitacionais de propriedade do município e 50 equipamentos. Mas o que é que nós escolhemos? Nós lhe chamamos as nossas réplicas, sem ser réplicas relacionadas com o sismo, mas eu escolhi tipologias construtivas nos bairros municipais que são idênticas a outros bairros municipais, porque os projetos eram comuns, quer a arquitetura, quer a estrutura, coisas ali sempre das mesmas décadas, e, portanto, eu com 50 vistorias consegui replicar os resultados para 3.000 edifícios, e, portanto, ganhei escala. Para o edificado disperso é pior, portanto, quando foi equipamentos é diferente. Por exemplo, os quartéis de bombeiros, normalmente aquilo não é um único edifício, tem vários edifícios, tem juntas de libertação, portanto, tem que ser visto bloco a bloco, não é? Portanto, edifício a edifício, porção desses edifícios. Mas começámos por aí, começámos com algumas escolas, começámos com os equipamentos polidesportivos, que era outra questão que nós também tínhamos, são equipamentos que têm tendência a aglomerar muitas pessoas e, portanto, têm que ser tidas outras atenções, e fomos aos quartéis de bombeiros. E agora a ideia é trabalhar com os serviços, nomeadamente com a Sociedade de Reabilitação Urbana, que é quem faz as obras de reabilitação, e também com a Gebalis, que é a empresa que gera tudo o que são os bairros de Lisboa. E, por exemplo, a Gebalis tem financiamento do PRR, que permite fazer obras de reforço. Portanto, nós trabalhamos com eles esta identificação e houveram, de facto, alguns edifícios que carecem dessa intervenção. Portanto, agora a fase seguinte, nós terminámos isto em julho, depois houve férias, vamos retomar este assunto agora em outubro com a Gebalis, porque a ideia é pegar nessa informação resultante destas vistorias, que deu um relatório para cada um, e perceber o que é que, recorrendo às verbas do PRR, nós conseguimos fazer para o reforço dos equipamentos. Ainda falta, eu creio que ainda faltam ali algumas questões. Desculpa, eu acho que não respondi ali. Implementação das medidas preventivas. Eu creio que esta estratégia, e foi assim que nós desenhámos o programa Resiste, tem que ser bottom-up e não top-down. Porque se nós começamos a pôr coisas que são muito à escala geral, a maior parte das situações não tem aplicabilidade ao nível local. E por isso é que nós desagregamos o Resiste, quando alguém vai ler, aquilo são 48 medidas, só que elas estão pensadas exatamente para funcionar em bottom-up, portanto cada uma delas contribui para aqueles 3 grandes eixos, e esses 3 grandes eixos sim são a estratégia top-down. Mas isto tem que ser pensado bottom-up. Se é uma coisa muito geral, pois ou é difícil de execuibilidade, ou não tem aplicabilidade, ou ninguém tem verba para fazer. Portanto, é olhar para as diferentes realidades e à escala dos municípios esse trabalho pode ser feito. Nós estamos a fazer isso e somos só nós, Lisboa, a tomar a iniciativa, e já conseguimos com algumas câmaras começar ali a trabalhar algumas pequenas medidas. Portanto, sim, a implementação de medidas preventivas é execuível. Eu acho é que tem de ser bottom-up e não top-down. Infraestruturas críticas, o que é que acontece? Os parceiros, falou nos hospitais em concreto, para mim devia ser obrigatório por lei tudo o que são infraestruturas críticas ter isolamento de base, ponto. Não é questionável. Quando eu coloco a questão, e fui saber junto do Hospital da Luz e da empresa que o fez, o isolamento base custou 1,5% da empreitada toda no hospital. Atendendo a que nós o que aqui estamos a falar é de uma manutenção de funcionalidade, não é o hospital não cair, porque se ele cumprir a regulamentação ele não cai, mas a questão é que os elementos estruturais abanam todos e ele fica não funcional. Portanto, eu diria que o que devia sair daqui era não há infraestruturas críticas, quartéis, coisas deste estilo, hospitais, sem ser obrigatórios sistemas de isolamento base. Na Turquia, eles têm um custo na ordem de 7,5%. Isto não é questionável para eles, é obrigatório isolamento de base. Nós estamos a falar de 1,5%. Portanto, questionarmos 1,5% parece-me pobre, não é? Pronto, diria isso em relação às infraestruturas críticas. Mas a Câmara aí tem pouco a fazer. O nosso parecer não é vinculativo. Trata-se de projetos que vêm da Administração Central. Portanto, nós, no fundo, damos um parecer em relação ao enquadramento, mas não temos parecer vinculativo. Portanto, isto teria de ser algo que saía de outras instâncias. Escolas, exatamente a mesma coisa.
trabalhar as escolas, reforçar as escolas. Se eles não for só a questão da manutenção da funcionalidade da sociedade, as escolas podem ser pontos de apoio para os cidadãos ficarem desalojados. Portanto, as escolas é uma prioridade o seu reforço. Como é que introduzir no Romuel? Nós não introduzimos no Romuel, foi um despacho porque o Romuel só entrará em revisão provavelmente no próximo mandato autárquico. Nós introduzimos como um despacho da Sra. Vereadora do Urbanismo. Portanto, o que é que aconteceu? Metemos isso na lista de elementos instrutórios na plataforma do Urbanismo, portanto aparece a obrigatoriedade de entrega em arquitetura e depois definimos como é que é o termo de responsabilidade para o projeto de reforço sísmico. Portanto, foi assim muito simples de implementar. A diferença de dimensão entre os municípios, acho que já expliquei um bocadinho. De qualquer maneira, é muito fácil algumas coisas serem implementadas. Não há acréscimo extra de trabalho. Eles perguntaram, mas agora, porquê é que nós agora vamos dizer que é arquitetura? Eu digo, mas porquê é que vocês disseram que é em especialidades? A portaria não diz. Porquê é que decidimos pedir em especialidades? Foi também porque quisemos. Porque a portaria não diz que é especialidades. Eu não estou a alterar nada da lei. Nós tentámos clarificar onde a mesma era omissa. Não fomos contra nada do que são os regulamentos. Pronto. Quero agradecer mais uma vez a presença. Acho que foram contributos extremamente importantes que a doutora Cláudia aqui nos trouxe. E depois, pela informação que existe um site onde tem toda essa informação que pode ser consultada e depois também esta reunião ficou gravada, pelo que todos poderão voltar a ouvir a gravação, que eu acho que, dada a velocidade que tivemos que imprimir na reunião, ela vai ser extremamente útil. Portanto, da minha parte, mais uma vez, muito obrigada. Se entender, eu penso que, dado que está tudo na plataforma, não deve ser preciso enviarem documento nenhum. Pois, se depois há alguma questão, alguma dúvida, os grupos parlamentares entrarão certamente em contacto. Tá? Muito obrigada. Se cá tirarmos uma fotografia.